Money Report recebe hoje Clarissa Gazzanio, líder de treinamento e desenvolvimento da Mars na América Latina, que vai falar conosco sobre desenvolvimento humano. Clarissa, obrigado pela visita. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência lá na Mars. Clarissa, pensando em desenvolvimento humano, hoje, qual você acha que é a importância de incentivar as mulheres a ocuparem cargos de liderança nas grandes empresas? Então, a gente... Primeiro, assim, é uma transformação que a gente tem visto na sociedade de uma maneira geral, né? E é um processo em que cada vez mais a gente vê as mulheres chegando no mercado em diferentes áreas, em diferentes funções. E a gente, dentro das organizações, a gente tem o papel muito mais de promover a reflexão sobre essas mudanças e de abrir o espaço para que essas mulheres possam se desenvolver e que a gente tenha a oportunidade, né, de ter as mesmas chances de carreira, de obter as mesmas experiências, né, independente de gênero e de história, para galgar os caminhos profissionais que a gente escolher, né? Então, assim, hoje o que a gente vê, por exemplo, dentro da Mars, a gente já tem trabalhando há aproximadamente um ano o que a gente chama do Fórum de Liderança Feminina, que é um fórum que a gente promove, né, todas as discussões acerca de quais seriam as barreiras para que as mulheres continuem se desenvolvendo dentro da Mars. E é interessante porque a gente tem esse fórum, a gente tem uma métrica global, né, dentro da Mars, que a gente tem a expectativa de ter, né, um alto número de mulheres em posições de liderança. A gente aqui no Brasil tem números muito positivos, já, mas mesmo assim a gente continua abrindo espaço para essa conversa. O que eu acho legal é que o nosso Fórum de Liderança Feminina ele tem participação de colaboradores também, né, do sexo masculino, porque eles têm que estar inseridos na conversa, também entender como podem fazer para garantir que cada vez mais as equipes tenham o mesmo espaço. Então é um processo bastante interessante. E nessa análise, quais foram os principais obstáculos identificados e como vencê-los? Então, a gente começou desde identificar algumas barreiras em algumas áreas funcionais, principalmente pelo fato das mulheres ainda terem um duplo papel bem significativo, né, dentro das organizações e nas famílias. Então, por exemplo, quando você pensa em funções como fábrica, né, às vezes o trabalho em diferentes turnos pode ser uma barreira, porque a mulher ela ainda tem o trabalho dentro de casa. Como a gente consegue vencer algumas barreiras internas, né, de algumas percepções que a gente tinha de que, por exemplo, a área de vendas também seria um ambiente mais masculino, né? E no fundo, a gente está falando de indivíduos, né, que têm seus desejos, suas aspirações de carreira, seus interesses e que vão fazer acontecer. A gente tem um exemplo legal que a gente foi analisar a função de promotor de vendas, né? E a gente tinha algumas premissas que a gente mesmo fazia, do tipo, quando a gente pensa numa das nossas marcas, né, Pedigree, Whiskas, a gente fala de sacos de alimentação para cão e gato, é pesado, você vai botar isso na prateleira, né, você tem que botar com qualidade. E você fala, nossa, será que isso é um trabalho para uma mulher? E né, porque tem uma coisa da força física, que isso é uma escolha de cada um, mas tem um trabalho no foco no detalhe, em fazer isso melhor, a relação dentro da loja. Então, a gente começar a ter espaço para identificar o que é também algumas barreiras que a gente criava foram importantes. Um outro viés é que a gente precisa também entender que o papel, a mulher, ela tem algumas especificidades de alguns momentos de vida que precisam ser respeitados. Então, uma das coisas que a gente faz por exemplo, a extensão da licença maternidade, né? Todo o apoio em relação à saída. E uma das coisas que a gente identificou que são mais relevantes, o retorno da licença maternidade, né? Não é só você poder ficar 6 meses mais férias, com a tranquilidade que você vai ter o seu emprego de volta, mas principalmente saber que você vai ser bem recebido, que vão ter gente ali cuidando do seu retorno. Então são coisas que a gente começou a identificar como barreiras e a tratar bem especificamente graças às conversas no fórum. E licença paternidade é algo que vocês trabalham também?
Também, isso é bem legal. A Maris, ela tem, né, uma política de licença paternidade estendida, além do que é oferecido por lei, né? Então a gente tem garantido mais 10 dias, além de um período que é de acordo com a decisão do pai, né, do colaborador que vai se afastar. E isso também é uma outra coisa muito interessante, porque reforça, né, o quanto que para que as pessoas possam progredir na carreira, independente do gênero, você tem que ter um bom balanço desses dois papéis. Então, você deixar com que um colaborador fique mais tempo também, né, em casa, apoiando esse período crítico, significa que a gente está permitindo também que a própria mulher dele, que deve ser uma profissional, que, né, que tem o seu caminho também de interesse, possa fazer isso melhor. Então, é uma prática bem interessante. Quantos meses, em média, um colaborador homem da Mars fica? Em geral, eles ficam os 15 dias, né, e mais emendando férias. Então, é esse o período. Mas eles têm a elegibilidade de escolher mais um período também não remunerado. Tá? E como é que essas medidas, como incentivar a liderança feminina, a licença paternidade estendida, elas impactam positivamente na Mars, pensando no cotidiano da empresa, em termos de resultado também? A gente entende assim, que quando eu penso em ambição da Mars, a gente fala de ter um crescimento do qual nos orgulhamos. E o crescimento do qual nos orgulhamos, ele é o crescimento, né, da gente ter um impacto positivo no planeta, na comunidade onde a gente atua e nas pessoas que trabalham diretamente com a gente. Então, você ter um ambiente de trabalho positivo, né, com essas políticas que a gente falou, a maneira em que os nossos escritórios são configurados, se você vê o ambiente aberto, na verdade a gente trabalha com o escritório aberto desde a década de 40, né, muito antes disso ser moda. Né, a gente já tem fotos, né, de 43, a gente tem uma foto no escritório já 100% aberto. Mas isso gera proximidade entre as pessoas, independente da área do cargo. Os escritórios, além de serem amplos, com espaço de recreação, de desestresse, né, digamos assim, eles também são pet-friendly. Então, a gente entende como uma empresa, né, em que a gente tem como missão fazer um mundo melhor para os animais de estimação, a gente sabe o quanto eles impactam positivamente a nossa rotina no trabalho. Então, também é uma outra política que a gente tem, que garante que à medida em que você tem uma melhor relação no ambiente onde você passa a maior parte do dia, você está mais disposto, mais engajado a entregar mais resultados. Esse espaço pet-friendly, ele funciona como? A gente tem, então, nos escritórios, a política pet-friendly, ela garante que a gente tem portas abertas, mas é claro que a gente está falando de pets, então a gente tem que ter algumas regras. Então, a gente tem acordos em que você pode fazer agendamento de quantos pets podem ir por dia, a gente tem um espaço para que eles se alimentem, que eles façam as suas necessidades, a gente pede que eles fiquem próximos aos donos, dependendo da raça, do tamanho, né, eles ficam com coleira do lado do dono, e para garantir que você tenha, né, assim, um espaço mais organizado. Mas fora isso, assim, a coisa mais comum que tem, você está fazendo uma reunião e você vê alguém passando com um cachorro no colo, né? Então imagina você ter que tomar uma decisão difícil, você poder estar ali com o seu pet, né, dando um carinho, fazendo essa conversa. Isso muda com certeza o astral do ambiente e assim vai. Mas a gente tem as regras para organizar, né? E pensando na sua área mais especificamente, head de treinamento, como desenvolver um programa de desenvolvimento humano, de educação dentro da empresa, que faça o profissional evoluir e que, obviamente, saia do senso comum, saia da caixinha? Esse é o grande desafio, né? É a pergunta do milhão, é o que a gente está sempre buscando. Porque a gente vai ter que sempre trabalhar com dois lados da moeda, que é o quanto que a gente tem que focar naquilo que é importante para fazer a organização crescer. Né? Então eu tenho competências, eu tenho habilidades, comportamentos que o tempo todo vai ser o business que vai, né? O negócio que vai me orientar onde eu tenho que investir. Por outro lado, eu tenho que olhar em todas as transformações que estão acontecendo no mundo e abrir possibilidade para que as pessoas se desenvolvam e cresçam
dentro da Mars, onde quer que elas queiram, independente da função, até mesmo do país onde elas estejam. A gente, como uma organização global, a gente tem muita oportunidade de desenvolvimento em diferentes regiões. Então, o que a gente faz? A gente tem um modelo de competências, que é a nossa base, que é o que é esperado, né, como principal estratégico para o negócio. E o que a gente faz, então, alinhado com as competências, é um currículo básico, muitas vezes até mandatório para algumas funções. E, além disso, a gente tem cada vez mais investido em conteúdo que a gente chama sob demanda, né, de acordo com a necessidade e interesse de cada colaborador. E tem tido respostas, resultados positivos em termos de engajamento dos funcionários? Tem. A gente, assim, quando eu falo de engajamento em relação aos programas de treinamento, a gente tem uma tradição de oferecer programas bem diferenciados. Posso te citar como exemplo os nossos programas de desenvolvimento de liderança, né, que eles, por um lado, são mandatórios, mas a gente já nem se preocupa mais tanto em ficar caçando as pessoas, é muito mais uma questão de gerenciar a nossa capacidade, enfim, de oferecer, porque, principalmente liderança para Mars, o desenvolvimento de liderança ele é fundamental. Acabei de dar para você alguns exemplos de políticas que são importantíssimas para o nosso ambiente de trabalho. Tudo isso depende também de um líder que apoie e que incentive, né? Então, se você está ali numa reunião de equipe, em que você está num momento mais estressante, você traz o seu cachorro para participar, você tem que ter uma aceitação do grupo para que isso aconteça. Você é uma mulher, você vai sair 6 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias, você tem que ter o apoio da liderança de entender que aquilo é gerenciável, que ele tem as técnicas que ele precisa para delegar o trabalho de uma maneira correta. Então, para a gente, o desenvolvimento de liderança ele é fundamental para garantir essa cultura toda que a gente tem de flexibilidade, de crescimento. E para concluir, qual é o perfil de líder que vocês procuram? A gente, ao longo do tempo, né, trabalhou muito com esse modelo de competências que buscava resumir o que é um líder dentro da Mars. Recentemente, a gente fez um trabalho de simplificação, porque a gente realmente acredita que é a necessidade mais básica de qualquer profissional saber o que é esperado dele. Então, a gente resumiu o que a gente espera de um líder em uma frase, né? Que é, um líder ele tem que recrutar, ele tem que engajar, desenvolver e gerenciar a performance do jeito Mars, com a nossa cultura. Então, são 5 comportamentos que a gente espera do líder. E a gente fala que, em geral, pode soar um pouco simples, né? Mas não é, assim, é longe de ser simplista. Porque você fazer esses 5 comportamentos de uma maneira consistente é difícil. E é para isso que a Mars University cada vez mais desenvolve as ferramentas para ajudar o dia a dia do líder nessa tarefa que ele tem de gerenciar, de liderar e desenvolver a equipe dele. Clarissa, muito obrigado pela visita, pela conversa e até a próxima. Ótimo, obrigada.